Você vai ouvir uma coisa agora que vai mudar a forma como você enxerga o seu dinheiro para sempre. Existe um homem que viveu há 3.000 anos. Ele nunca viu um cartão de crédito. Nunca ouviu falar de Pix, de rotativo, de parcelamento em 12 vezes. Nunca teve conta em banco. Nunca baixou um aplicativo. Nunca recebeu notificação de fatura vencida. E mesmo assim, ele descreveu com precisão cirúrgica exatamente por que o seu saldo some antes do fim do mês. Não uma parte do problema. O problema inteiro. O ciclo inteiro. A armadilha inteira. Palavra por palavra. Quando eu li isso pela primeira vez, eu precisei parar, reler, porque parecia impossível que alguém de 3.000 anos atrás soubesse o que acontece dentro do seu aplicativo de banco hoje. Mas estava lá, escrito, na palavra de Deus. E o mais impressionante não é que ele descreveu o problema, é que ele também deixou escrito o princípio que te tira desse ciclo. Um princípio que funciona com o salário que você já tem, não com o salário que você quer ter, com o que você recebe hoje. O nome desse homem era Salomão. E o que ele escreveu em Provérbios vai mudar a sua relação com o dinheiro a partir de hoje. Fica aqui comigo até o final, porque esse vídeo não é sobre teoria. É sobre o que você vai fazer diferente já nesse mês. E antes de continuar, deixa eu te fazer um pedido rápido. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, faz isso agora. Aqui a gente pega o que a Bíblia, a própria palavra de Deus, ensina sobre dinheiro e prosperidade e mostra como aplicar na vida real. Sem promessa de enriquecimento rápido, sem atalho, sem fórmula mágica. Só a Escritura te guiando em cada decisão financeira. Clica em inscrever e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E se esse tema já faz sentido para você, deixa um joinha agora. Isso ajuda muito o canal a crescer e alcançar mais pessoas. Vamos começar. Antes de entrar no conteúdo, preciso te contar sobre algo que pode acelerar muito esse processo para você. A gente tem um material chamado Destrava Financeira. É um guia prático, direto ao ponto para quem sente que o dinheiro até entra, mas nunca fica. Ele apresenta o protocolo Destrava 7x3, um método de 7 minutos por dia para você reorganizar sua relação com o dinheiro, entender os travamentos invisíveis que estão sabotando suas decisões e, finalmente, ter mais clareza, controle e tranquilidade financeira no dia a dia. Sem promessa milagrosa, sem enrolação. O link está no primeiro comentário fixado aqui embaixo. É só clicar e conferir. Agora, bora pro conteúdo. Você conhece esse momento. O salário cai na conta. Você abre o aplicativo. E por uma fração de segundo tem quase uma sensação de alívio. Parece que o problema vai acabar. Aí as notificações chegam. Fatura do cartão, parcela do empréstimo, boleto atrasado, conta de luz, conta de água, mensalidade da escola. E mais uma coisa que você nem lembrava que tinha. Em menos de 2 minutos, o dinheiro que levou um mês inteiro para entrar já tem dono. E você não decidiu nada, não escolheu nada, não aproveitou nada. Sobra pouco. Às vezes quase nada. E a sensação que fica é essa. Você não viveu o mês. Você pagou o mês que já tinha vivido. Eu quero que você para um segundo e pensa nisso, porque não é exagero. É exatamente o que acontece. Você trabalhou 30 dias para quitar decisões que tomou 30, 60, 90 dias atrás. E enquanto você paga o passado, o presente já está sendo consumido pelo cartão dessa semana. Isso não é azar. Não é culpa do salário baixo. Não é falta de esforço. É um ciclo. E ele vai sendo alimentado silenciosamente, compra por compra, clique por clique, até parecer que não tem saída. Me conta aqui nos comentários. Quantas vezes você abriu o aplicativo do banco esperando alívio e encontrou só mais dívida? Escreve a palavra ciclo aqui embaixo. Quero saber quantas pessoas se reconhecem nesse retrato. O ciclo funciona de um jeito muito específico e entender ele é o primeiro passo para quebrar. Você usa o cartão para cobrir o que falta. Mercado porque o dinheiro acabou. Farmácia porque era urgente. Delivery porque você chegou destruído em casa e não tinha ânimo para nada. Uber porque precisava chegar. Assinatura que virou hábito invisível. Parcela de algo que você nem lembra mais o que foi. Nenhum desses gastos sozinho parece grande. Cada um parece razoável na hora. Cada um parece pequeno. A fatura chega. O salário já tinha dono. Você paga o que dá. O resto fica rodando no rotativo. E o mês seguinte começa ferido antes de nascer. Então o cartão entra de novo. E o ciclo se fecha e recomeça. Tem casais que recebem no dia 5 e no dia 8 já gastaram boa parte do mês. A briga em casa não começa por uma compra grande.
Começa por mais um delivery, mais uma assinatura, mais uma parcela que pareceu pequena. E de repente é ali, naquele momento tenso, que o relacionamento também paga o preço da desorganização financeira. E aqui entra a armadilha, que mantém mais gente presa do que qualquer outra coisa. Pagar o mínimo da fatura. Parece que você está em dia, a notificação some. O banco não manda mais aviso, você sente que resolveu. Mas na prática, você está alimentando o rotativo, uma das linhas de crédito mais caras que existem no Brasil. É como tomar remédio para febre sem tratar a infecção. A dor alivia por um momento. A doença avança por dentro. Junto com isso vem a ilusão do parcelamento. Muita gente acredita que parcelar é sinônimo de se organizar. Mas parcelar sem ter o dinheiro não é organização. É só dividir o problema em pedaços que se acumulam. Se o dinheiro não existe hoje e a compra entra no crédito, você não está se organizando. Você está adiando a conta. Escreve aqui nos comentários se você já caiu nessa armadilha do mínimo da fatura. Só escreve: já caí. Pode ser que ao escrever isso você perceba que não precisa mais cair. Aqui é onde fica interessante, porque a maioria das pessoas acha que o problema é falta de força de vontade, que é só questão de se disciplinar mais, de querer mais. Mas não é bem assim. Você já reparou que pagar com cartão dói menos do que pagar com dinheiro vivo? Não é impressão sua. Isso é estudado, documentado. Quando o pagamento vira um clique, uma aproximação, um toque numa tela onde o cartão já está salvo e a cobrança só vai aparecer daqui a 30 dias, o cérebro perde a noção do custo real. A dor de pagar some na hora e volta multiplicada na fatura. O cartão funciona como analgésico. Ele anestesia o gasto no momento em que acontece. Só que a dor não desaparece. Ela só muda de data. E o banco sabe disso. Ele não precisa te obrigar a gastar. Só precisa tornar o pagamento mais fácil, a recompensa mais visível e a dor mais distante. Milhas, cashback, pontos acumulados. Você ganha alguns centavos de volta para gastar muito mais do que deveria. O prêmio é visível. O custo fica escondido. E quando o banco aumenta o seu limite, não é porque confia em você. É porque ele sabe que você vai usar até o que não pode. Mas o cartão não trabalha sozinho. É no lado emocional que o ciclo se alimenta de verdade. O cartão não entra só quando você precisa de algo. Ele entra quando você está cansado, quando você está triste, quando você está tenso depois de uma semana pesada, quando você sente que merece uma recompensa. E você merece mesmo. Você trabalhou, você se dedicou, você deu o seu melhor. O problema não é querer se recompensar. É que a recompensa foi para o cartão. E 30 dias depois, a fatura cobra o alívio que durou uma noite. E tem mais uma coisa que quase ninguém percebe. Você mesmo abre a porta para o impulso. Você segue lojas no Instagram, participa de grupo de promoções no WhatsApp, acompanha brechó online toda semana. Parece que você está no controle porque só está olhando. Mas cada story de loja, cada mensagem de promoção, cada notificação de oferta, planta um desejo que não existia 5 minutos antes. Você está num grupo de promoções. Aparece uma oferta com 40% de desconto. Parece barato. Mas você não precisava daquilo, não estava no seu plano. Você comprou porque o estímulo chegou na hora certa, o cartão estava salvo a 3 cliques e o desejo foi criado ali, naquele segundo. Soma quantas vezes isso aconteceu nos últimos meses. Antigamente você precisava ir até a loja para ser tentado. Hoje a vitrine mora no seu bolso e te cutuca o dia inteiro. Escreve aqui nos comentários qual é o seu maior gatilho de compra por impulso. É o Instagram? É o grupo do WhatsApp? É o delivery no fim do dia? Escreve. Identificar é o primeiro passo para sair. E é exatamente aqui que entra o momento mais impressionante de tudo isso. Um homem que viveu há 3.000 anos, sem banco, sem aplicativo, sem algoritmo, sem cartão de crédito, sem rotativo, sem parcelamento, sem grupo de promoção no WhatsApp. Descreveu tudo isso com uma exatidão que vai te deixar sem palavras. Salomão escreveu em Provérbios, capítulo 21, versículo 20. Na casa do sábio, há comida e azeite armazenados, mas o insensato devora tudo o que pode. Para um segundo nessa palavra, devora. Salomão não disse que o insensato gasta tudo, não disse que usa tudo, disse que devora tudo. Devorar é diferente de gastar. Devorar é consumir sem consciência, sem pausa, sem controle. É engolir o presente e ainda morder o futuro. O insensato não administra o que tem.
Ele consome tudo. E quando o crédito aparece, consome até o que ainda não existia. Devora o mês para pagar o que ficou para trás. Devora o seguinte para sobreviver o atual. Devora anos de futuro em parcelas que foram parecendo razoáveis uma por uma. Na casa do sábio, a reserva. Na casa do insensato, a fatura. E Salomão continua em Provérbios, capítulo 22, versículo 7. O que toma emprestado é servo do que empresta. Isso não é figura de linguagem. É uma descrição real do que acontece quando você trabalha o mês inteiro e uma parte do salário pertence ao banco antes de pertencer a você. Quem devora tudo o que tem se torna servo de quem empresta o que falta. Você já parou para pensar nisso? Que parte do seu trabalho, do seu esforço, dos seus dias, vai direto para a linha de crédito de um banco? Que você trabalhou para isso sem escolher. Salomão viu isso há 3.000 anos. Escreve aqui nos comentários, sábio ou insensato, não como julgamento, como escolha. Porque você vai decidir isso hoje. A Bíblia não mostra só o problema, ela mostra o caminho. Em Gênesis capítulo 41, há uma história que parece falar de trigo e de grãos, mas na verdade está falando de você, do seu salário e do seu cartão. José estava no Egito. O faraó teve um sonho que ninguém conseguia interpretar. 7 vacas gordas sendo devoradas por 7 vacas magras. 7 espigas cheias sendo consumidas por 7 espigas murchas. José interpretou 7 anos de abundância, 7 anos de fome. E o que José fez? Ele não devorou a abundância. Ele guardou. Durante os 7 anos de fartura, ele separou, armazenou, organizou. Quando os 7 anos de fome chegaram, havia reserva, havia sustento, havia paz. Agora pensa na sua vida financeira com esse espelho. Quando o salário cai, esse é o momento de abundância do mês. É o único momento em que você tem o que precisa. E o que você faz com esse momento determina tudo o que vem depois. Quem recebe o salário e entrega inteiro para o mês passado está fazendo o contrário de José. Está usando o que tem hoje para pagar o que faltou ontem, enquanto o mês que vem já está sendo comido pelo cartão dessa semana. A pergunta direta é essa. Você está sendo José, que guardou quando tinha? Ou você está devorando antes mesmo da seca chegar? Escreve aqui embaixo. Hoje eu escolho guardar. Pode parecer simples, mas quando você escreve, vira compromisso. E compromisso público pesa diferente de intenção silenciosa. Salomão mostrou os 2 caminhos. Mas ele não parou aí. O princípio que ele deixou é simples, e é por isso que funciona com qualquer salário. Só gasta o que existe. Primeiro guarda, depois gasta. Primeiro conta, depois decide. Em Lucas capítulo 14, versículo 28, Jesus mesmo reforça isso quando diz: Qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos? Ninguém começa a construir sem saber quanto custa. Ninguém deveria passar o cartão sem saber se o dinheiro existe. A pergunta que muda o jogo não é, cabe na parcela. É, o dinheiro existe hoje? Se o dinheiro não existe, não entra no crédito. Não é regra de banco, é princípio bíblico. E esse princípio não precisa de salário alto, não precisa de momento certo. Começa hoje com o que você tem. Regra sem ação é só intenção. E intenção não zera a fatura. Então vamos ao plano. Primeiro passo, fechar a torneira. Enquanto compras novas sem dinheiro real continuam entrando no cartão, qualquer esforço para pagar a fatura é enxugar chão com torneira aberta. A partir de hoje, nenhuma compra entra no crédito sem que o dinheiro já exista na conta. Nenhuma. Esse é o primeiro ato do sábio. Essa é a torneira fechando. Segundo passo, a fatura vira prioridade número 1. Não o que sobra depois de tudo. O que sai primeiro, antes de qualquer outra decisão. Quando o salário cai, a fatura come primeiro, porque se ela fica para o final nunca tem dinheiro, e você já sabe disso por experiência própria. Terceiro passo, cortar os estímulos que você mesmo abriu. Provérbios capítulo 27, versículo 12 diz: O prudente vê o mal e se esconde, mas os simples passam adiante e sofrem a penalidade. Se esconder aqui não é fraqueza, é sabedoria. Sai do grupo de promoções no WhatsApp. Para de seguir lojas no Instagram. Dá um tempo no brechó online. Tira os dados do cartão salvos nos aplicativos de compra. Cada canal desses planta um desejo que não existia antes da notificação chegar. Você não precisa testar sua resistência todo dia. Precisa parar de se colocar na linha de tiro. Junto com isso, a regra das 24 horas. Qualquer compra que não seja urgente, espera até amanhã. Se amanhã você ainda quiser, talvez valha avaliar.
Se o desejo sumiu, nunca foi necessidade real. Quarto passo: acompanhar de perto. Olhar a fatura toda semana, não só no vencimento. Quem só vê a fatura quando ela fecha é como quem só sobe na balança no fim do ano. Tarde demais para ajustar. Olhar toda semana revela assinaturas esquecidas, parcelinhas acumuladas, gastos que viraram hábitos sem você perceber, e vai além dos valores. Anota como você estava se sentindo na hora da compra. Comprei porque estava cansado. Comprei porque estava triste. Comprei porque me senti mal e queria me recompensar. Provérbios, capítulo 4, versículo 23 diz: guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. As saídas da vida e as saídas do dinheiro. Quando você anota, o padrão aparece. E quando o padrão aparece, você para de repetir sem perceber. Quinto passo: reduzir o limite e ir ao mercado com estratégia. Se você sabe que usa mal o limite disponível, abre o aplicativo do banco e reduz. Limite alto com controle baixo é convite para dívida, simples assim. Ir para o mercado lista e teto de gasto antes de sair de casa. Ir sem lista e sem teto, com fome e cansaço, é pedir para gastar o dobro do que precisava. Escreve aqui nos comentários qual desses 5 passos você vai aplicar primeiro. Só escreve o número: 1, 2, 3, 4 ou 5. Quero ver qual é o passo que mais gente precisa dar. Antes de terminar, preciso te dizer uma coisa que vai além de taxa de juros e de fatura. Toda vez que você passa o cartão sem ter o dinheiro, você está dizendo, com a sua decisão, que o que Deus deu para esse mês não foi suficiente. E por isso você precisa pegar emprestado do mês que vem para completar. Isso não é só bagunça financeira. É uma atitude do coração. É dizer que o que foi dado não basta. Salomão chamou isso de devorar. Mas zerar o cartão não é só meta de dinheiro. É um ato de cuidado com o que Deus confiou a você. É dizer com as próprias escolhas: o que Deus me deu nesse mês é suficiente para viver esse mês com dignidade. E eu vou administrar isso com honra, em vez de devorar o que ainda não chegou. Em Mateus capítulo 25, a parábola dos talentos faz uma pergunta que vai muito além do dinheiro. O que você fez com o que foi confiado a você? Não é quanto você ganhou. É o que você fez com o que recebeu. O salário é recurso confiado. A fatura é o registro de todas as decisões que você tomou com ele. Salomão disse: na casa do sábio há reserva. O insensato devora tudo. Você escolhe hoje qual dos dois vai governar a sua fatura. Não a partir do mês que vem. Não depois que as coisas melhorarem. Hoje. Com o salário que existe. Com o cartão que existe. Com a regra simples de que se o dinheiro não existe hoje, ele não entra no crédito hoje. Isso é o começo de uma casa diferente. Uma casa com reserva, uma casa com paz. Uma casa que não deve o mês que vem. Escreve aqui embaixo: minha casa tem reserva. Vira um decreto. Vira um compromisso. Vira o início de uma história diferente. Se esse conteúdo tocou em alguma coisa dentro de você, me faz um favor. Deixa o like agora. Isso leva 2 segundos e ajuda muito esse canal a alcançar mais pessoas que precisam ouvir isso. Se você ainda não se inscreveu, inscreve agora e ativa o sininho. Toda semana tem conteúdo novo aqui sobre o que a Bíblia ensina. Sobre dinheiro, prosperidade e decisões financeiras na vida real. E antes de fechar o vídeo, lembra do nosso material Destrava Financeira. Se você se reconheceu em alguma parte desse vídeo, seja no ciclo da fatura, nos gatilhos emocionais, nas compras por impulso, esse guia foi feito para você. O protocolo Destrava 7x3 são apenas 7 minutos por dia para reorganizar sua relação com o dinheiro, entender o que está te travando e finalmente ter controle de verdade, sem milagre, sem enrolação. O link está no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Clica e confere. Fica com Deus e até o próximo vídeo.